Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Nesse tipo de texto, nós vamos encontrar na construção como recurso expressivo as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São recursos estilísticos utilizados para o autor, para que ele dê mais expressividade ao que ele quer relatar. Então, em textos de memórias literárias, ao descrever um objeto, uma pessoa, um sentimento, os autores vão utilizar as figuras de linguagem para criar imagens, provocar sensações, ressaltar determinados detalhes ou características de ambientes ou de pessoas. A articulação desses recursos vai proporcionar ao leitor uma experiência estética particular. Então, veja só, Manuel de Barros, no relato, na memória literária, O Lavador de Pedra. Veja só o fato. Os meninos corriam rapidamente pelo lugarejo. Perceba que aí ele utilizou a linguagem denotativa. Agora observe o trecho como ele colocou dentro da obra, da memória literária. E corriam velozes pelo arruado, ao modo que tivessem comido canela de cachorro. Veja que ele utilizou a linguagem figurativa, de acordo com a intenção dele. Ele via os meninos rodando os arcos de barril como se fossem pneus de bicicleta. Até aí não temos figuras de linguagem. Dali, ele via os meninos rodando arcos de barril ao modo que bicicleta. O outro trecho. As pessoas que passavam por ali conversavam com meu avô. Normal. Veja como ele colocou no relato dele. E os andarilhos paravam sempre para uma prosa com o meu avô. Então, observe que nesses trechos, eu ficava esperando o cheiro do café me tirar da cama, com a mão muito branda, arrumava meus lençóis. Os raios esfaqueavam o resto da noite. Levantavam a minha cabeça com a outra e fazia guti-guti. Observe nas expressões destacadas que nós temos algumas figuras de linguagem. Na oração da letra B, nós temos os raios esfaqueavam. Nós temos aí uma personificação. E assim nós temos outras figuras de linguagem que vão aparecer na construção desse tipo de texto. Com relação aos verbos, os verbos nas memórias literárias, eles sempre estarão no tempo passado, ou seja, o tempo predominante aí vai ser o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, já que eu estou rememorando algo ocorrido, acontecido. Observe o último parágrafo de Almas do Amém, de Ilka Brunilde. E foi assim que acabei descobrindo que quando o vovô Vincenzo acabava o texto e erguia as mãos para o teto, talvez estivesse pedindo às almas do Amém que valassem pela fartura dos campos da Calábria e que nunca deixassem faltar o pão e o vinho sobre as mesas a fim de que nenhum calabrês nunca mais precisasse emigrar para terras alheias. Então observe que eu destaquei os verbos estivessem, velassem e deixassem e precisassem. Perceba que esses verbos todos estão no tempo pretérito. Palavras e expressões. Alguns autores vão utilizar palavras ou expressões típicas da época em que ocorreu a memória literária. Talvez a palavra nem seja mais usada atualmente. É a questão da variação histórica. Na minha ótica de primeira infância, o Pantanal me parecia mais perigoso que belo. Tinha medo de cobras, a jararaca, cascavel e a sucuri, e as onças, parda e pintada, então abundante nas várzeas e capões. A suprema forma de coragem era a caçada de onça com zagaia. Não se curtia som em aparelhos de alta fidelidade, ouvia-se música em gramofones de tromba e manivela. Foram destacados a palavra zagaia, no primeiro fragmento, e a palavra gramofones de tromba e manivela. Perceba que a palavra zagaia e gramofones, são palavras que já envelheceram com o tempo. Hoje refere-se a objetos do tempo passado. Então, pode ocorrer palavras e expressões típicas daquela época em que ocorreu o fato. Os advérbios são super importantes na construção desse texto, porque eles vão informar a articulação sequencial da memória literária. Observe o que foi destacado nesses trechos. E quando a professora desenrolava o mapa do mundo e prendia no prego da parede, 2 ouvidos pareciam poucos. Observe o advérbio quando e o advérbio depois. Novamente, o advérbio quando, depois, a expressão na noite, que indica tempo, é um advérbio de tempo, e durante, que é um advérbio de tempo. Perceba que os advérbios eles vão entrar na articulação sequencial da memória literária. As tipologias
predominante, existente nesse gênero textual? Vai ocorrer a narração, vai predominar a narração, mas alguns trechos eu vou expor a opinião de quem participou desse relato, dessa memória literária, e vai haver trechos que eu vou precisar descrever ambientes, pessoas, para criar imagens na memória do meu leitor. Perceba que existem alguns trechos, alguns textos, alguns gêneros textuais que são semelhantes à memória literária, porém há diferenças. O diário, por exemplo, o diário e o relato histórico, eles são muito próximos, mas há diferenças entre uma memória literária e um diário, da mesma forma que há diferença entre um relato histórico e uma memória literária. Então perceba que as memórias literárias, elas são os gêneros textuais cobrados na Olimpíada de Língua Portuguesa. E chegamos ao nosso mapa conceitual sobre memórias literárias. Nós estudamos que elas são narrativas de fatos reais vivenciados em um determinado tempo e um determinado espaço por alguém. Ele vai rememorar um fato marcante. É um fato da vida de quem fez o registro. Qual a intenção desse gênero textual? Registrar fatos significativos para o autor, guardados na memória dele. A linguagem utilizada pode ser subjetiva, espontânea, mais informal, próxima do dia a dia. E vai haver também a questão da adequação linguística. Para quem se destina esse tipo de texto? Para quem gosta de histórias reais. E na construção desse texto, eu vou ter aquelas perguntinhas: que, quem, o que, quando, como, que são aquelas perguntas que fazem parte do texto narrativo, né? O tempo, o espaço, o narrador, que são os elementos da narrativa. E para finalizar nossa aula, o Gabriel Garcia Marques escreveu: a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda. E como recorda para contá-la? Então, nós chegamos ao final de mais uma aula de redação. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.